Na aula passada, nós abordamos alguns tópicos a respeito da radioatividade. Nós falamos da sua aplicação em nosso dia a dia, nós falamos como acontece a radioatividade nos elementos químicos, e só retomando, ela acontece nos núcleos de um átomo instável e geralmente acontece nos elementos de maior quantidade de prótons e nêutrons, maior quantidade de número atômico. Na tabela periódica, temos 118 elementos presentes, sendo 92 naturais e 25 artificiais. Acima de 84, do número atômico 84, esses elementos possuem propriedades radioativas. Já acima do número atômico 92, eles são elementos químicos radioativos. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito desse conteúdo. Vamos lá? Quando estudamos a radioatividade nos elementos químicos, estudamos também suas reações de desintegração nuclear. Quando acontece a emissão de partículas alfa, beta, gama, outros tipos de partículas, há uma transformação desses elementos químicos em outros elementos químicos. Vamos estudar cada um deles? Tempos atrás, os alquimistas estudavam muito a química com um dos objetivos, que era transformar o metal em ouro. E essa transformação, infelizmente, eles não conseguiram encontrar. Mas hoje nós sabemos que essa transformação existe, não de um metal menos nobre para um metal mais nobre, que no caso seria o ouro, como os alquimistas buscavam. Mas nós sabemos que alguns elementos químicos, eles se transformam em outro elemento. E essa transformação é chamada de transmutação, exatamente aquela que se falava na alquimia. A transformação aqui é de um elemento radioativo para outro elemento radioativo. E a transformação, ela acontece do átomo que nós chamamos de átomo pai para o átomo filho. Na transmutação natural, há a emissão de algumas partículas, as chamadas emissões corpusculares, que é a emissão da partícula alfa e a emissão da partícula beta. Na emissão da partícula alfa, o que nós chamamos de decaimento alfa, nós temos a liberação do átomo pai, ele libera uma partícula alfa. E nós sabemos que a partícula alfa possui 2 prótons e 2 nêutrons. Então, ela tem como número atômico 2 e número de massa 4. De acordo com a primeira lei da radioatividade, elaborada por Soddy, todo elemento pai, quando libera uma partícula alfa, ele se transforma em um átomo filho. Já no decaimento a beta, que também é uma transmutação natural de um isótopo radioativo, eu tenho a liberação corpuscular, pois o beta também é uma partícula. A partícula beta, ela libera um elétron. Como acontece o decaimento beta? Vamos entender um pouquinho mais? A partir dessa equação, o que eu tenho? Eu tenho dentro do núcleo do átomo um nêutron que está instável. Ainda dentro do núcleo, ele se transforma em um próton para se estabilizar com o núcleo. E ao se transformar em um próton, ele libera energia. Que energia é essa? É o elétron, que na verdade é nada mais é que o
beta. E além de beta, ele também libera outra partícula que é chamada neutrino ou antineutrino. Essa partícula, como vocês percebem, ela não possui nem massa nem número de prótons, por isso o termo neutrino, que vem de neutro. A segunda lei da radioatividade foi desenvolvida por 3 cientistas, Soddy, Fajans e Russell. O que eles falaram? Que quando um elemento pai libera uma partícula beta, o elemento filho será um elemento isótopo do elemento pai. Por que isótopo? Porque terá o mesmo número de massa, porém com número atômico diferente. Até agora nós vimos o decaimento alfa, o decaimento beta, e agora nós vamos ver o decaimento gama. Quando eu tenho decaimento gama, na verdade, eu não tenho partículas, e sim ondas eletromagnéticas. E então, eu não tenho liberação nem de massa, nem de prótons, nem de número atômico, porque trata-se de uma energia, mas haverá uma transmutação natural do elemento pai para um elemento filho. Então, nós temos 3 tipos de decaimento natural, de transmutação natural, que é o decaimento alfa, o decaimento beta e o decaimento gama. Vamos analisar agora, então, a transmutação artificial? Na transmutação artificial, indiretamente, nós já estudamos. Um deles foi por Rutherford. Rutherford, ao estudar os átomos, ele fez bombardeamento do nitrogênio através da partícula alfa. E ele teve como resultado a transmutação artificial do nitrogênio. O nitrogênio, ao ser bombardeado pela partícula alfa, ele se transformou em oxigênio, liberando um próton. Em seguida, em 1932, Chadwick, ele também fez esse mesmo bombardeamento com partículas alfa, porém com o elemento berílio. Nesse caso, o elemento berílio se transformou em carbono 12, liberando uma partícula de nêutron. Após esses 2 experimentos, vários cientistas passaram a estudar o comportamento dos átomos e a transmutação artificial deles. Com isso, nós tivemos várias experiências que a gente utiliza até hoje. Vamos entendê-las? Nós temos, por exemplo, a transmutação de 2 elementos que são o alumínio e o flúor com partículas alfa. O alumínio, quando é bombardeado com partícula alfa, ele gera o silício e um próton. Já o flúor gera o sódio e um nêutron. Quando realizamos o bombardeamento de partículas próton em alguns elementos químicos, como por exemplo o fósforo, gera-se o enxofre, liberando o nêutron. E o berílio gera o litício e uma partícula alfa. Já o deutério, não sei se vocês se recordam, o deutério nada mais é que um isótopo do hidrogênio, que contém um número de massa igual a 2. Quando eu bombardeio ele com um sódio, ele se transforma em magnésio, liberando um nêutron. Já o arsênio, ele se transforma em um arsênio, liberando um próton. Já reações com nêutron, como por exemplo, o alumínio, ele se transforma em magnésio, liberando um próton. E o silício, quando é bombardeado por um nêutron, se transforma em silício, liberando
ondas eletromagnéticas. Percebam que o silício, ao ser bombardeado por um nêutron, ele gera um isótopo do seu próprio elemento? A mesma coisa para o arsênio, quando é bombardeado com deutério, ele se transforma em um isótopo do seu mesmo elemento químico. Vamos a algumas aplicações, então? Temos, então, como aplicação a equação radioativa, que ela é expressa dessa maneira. Vamos entendê-la? Nós temos um elemento, que nós chamamos de elemento pi, aconteceu uma reação de decaimento, ou seja, uma transmutação natural. E nessa transmutação natural, ele liberou uma certa quantidade de partículas alfa, uma certa quantidade de partículas beta e transformando-se então no elemento filho. Repetindo, eu tenho um elemento pi x com um número atômico z e um número de massa a que liberou naturalmente algumas partículas alfa, algumas partículas beta, transformando-se em um elemento filho, que aqui nós chamamos de Y, com um certo número atômico, que não conhecemos ainda, e aqui que está a reação, nós temos que calcular, e um número de massa, que nós não conhecemos também e precisamos calcular. Como isso acontece então? Para calcular o número atômico, que é o Z, eu uso essa fórmula. Como ela é feita? Percebam que aqui o número atômico e todos os componentes eu coloquei em azul, o número de massa, e todos os componentes eu coloquei em amarelo. Para calcular o número atômico, eu tenho que toda partícula alfa liberada, ela libera 2 prótons e 2 nêutrons. Ora, se ela libera 2 prótons, ela vai liberar 2 prótons vezes a quantidade de partículas liberadas. Se ela liberou uma única partícula, eu vou ter 2 prótons. Se ela liberou 2 partículas, eu vou ter 4 prótons e assim por diante. Já a partícula beta, nós sabemos que ela se transforma, é um nêutron dentro do núcleo que se transforma em um próton. Ora, se há um nêutron que se transforma em um próton, a minha equação é negativa, e depois vocês vão entender por quê. Mais o número atômico do elemento filho. Já o número de massa, ele é calculado pelo número 4 da partícula alfa, que é a massa, o número de massa da partícula alfa, vezes a quantidade de partícula alfa liberada, mais zero, porque a partícula beta não tem massa, vezes a quantidade de partícula beta, mais o número atômico do elemento filho. Então, a equação fica dessa maneira. Vamos a um exemplo. Se quiserem acompanhar pelo livro, é a página 7 do livro. Nós temos um exemplo. Que exemplo é esse? Sabendo que o radioisótopo tório, e aqui ele não traz o número atômico, nem o número de massa do tório, mas a prof já buscou na tabela periódica, então já passou para vocês, esse é o número de massa, 231, e número atômico do tório, que é 90. Então, esse radioisótopo, que é o tório, ele emitiu pela transmutação natural, então, ou seja, de maneira natural, ele era um elemento pai e ele se transformou em um elemento filho a partir da emissão de 3 partículas alfa e 2 partículas beta. O que o exercício está dizendo? Determine o elemento resultante. Vamos à aplicação do exercício, então?
Nós temos que o tório, ele liberou 3 partículas alfa, vejam a equação apresentada, 3 partículas alfa e 2 partículas beta, para então formar o elemento filho. Mas que elemento filho é esse? Vamos calculá-lo então? Nós temos a equação da massa e pela equação da massa, nós sabemos de massa do elemento pi, que é 231, o número de massa da partícula alfa é 4 vezes a quantidade de partículas liberada, 4 vezes 3, que é igual a 12, e o número de massa da partícula beta, que nós sabemos que é zero. Mesmo que ele tenha liberado 2 partículas, 2 vezes zero sempre será zero. Então, nós temos a equação para calcular o número de massa do elemento filho, que é 231 menos 12. Então, nós temos que o número de massa do elemento filho será 219. E o número atômico? O número atômico, nós temos a equação do número atômico. Eu tenho que o número atômico do elemento pi é 90, o número atômico da partícula beta é 2 vezes a quantidade de partículas beta liberada, que nesse caso é 3, então eu tenho 6. E o número de partículas beta liberada, que é o número de prótons, que é igual a menos 1, vezes a quantidade de partículas liberada beta, que é 2, então eu tenho menos 2. Isso eu tenho que a equação para o elemento filho. Então, 90 menos 4, eu tenho que o elemento filho vai ter número atômico igual a 86. Então, qual será o meu elemento filho emitido a partir desse decaimento natural, por essa transformação natural? Eu tenho um elemento químico que tem 219 de massa e número atômico 86. Vamos ver qual é o elemento na tabela periódica que possui número atômico 86? De acordo com a tabela periódica, nós temos que o elemento é o radônio. Perceberam como não é difícil fazer essa equação e para poder entender qual elemento filho foi transformado? Vamos fazer algumas aplicações então?